Olá, tudo bom com você? Como vocês estão? Eu estou por aqui, como sempre, no Chave Mestra Podcast. Esse podcast que para mim é uma honra fazer parte, porque eu entrevisto escritores da nossa editora, da editora Chave Mestra. E estou por aqui, já estou com elas, vocês já estão vendo, as escritoras que estão num livro lindo, que está saindo em breve. Inclusive, nós estamos gravando esse podcast na semana do lançamento desse livro. Então tá quentinho, saindo do forno, um cheirinho gostoso, porque é um tema que eu gosto bastante de falar. Você tá conferindo aí, ó? Deixa eu ver se eu tô mostrando certo. Esse é o livro que a gente tá trazendo aqui hoje, que é Vozes da Neurodiversidade. Deixa eu achar aqui os capítulos, porque elas estão nos capítulos trazendo muito conteúdo de vivência, experiência na prática, porque são profissionais da área e elas vão falar com propriedade sobre isso. Então, o Vozes da Neurodiversidade traz muitos trabalhos das nossas escritoras, dos nossos escritores, porque nós temos os homens também. E eu estou aqui com um capítulo falando sobre acomodação sensorial e desempenho ocupacional e também habilidades sociais, do treino à autonomia. E está aqui comigo Júlia Nunes e também está comigo aqui Ariane Alves. Tudo bom, meninas? Como vocês Olá, estão? boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Uma grande honra, né? Porque para mim é novo e está sendo muito bom. Ótimo. E muito obrigada também pela tua participação. Nós que agradecemos o convite. Estamos muito felizes em participar Ótimo. dessa grande proposta do livro e muito gratas pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão incrível, que a gente Ótimo. abraçou com todo o coração. E essa já é a minha pergunta. Antes da gente entrar no capítulo, é a primeira publicação de vocês, primeiro livro de vocês, ou vocês já tinham livro antes da editora Chave Mestra? O meu primeiro era um sonho, que eu sou muito fã da leitura. Que legal. Eu comecei a ler muito novinha e sempre gostei muito disso. Eu acho que a leitura ela abre muitas portas incríveis e traz muito conhecimento tanto para nós como profissionais, mas para as pessoas que estão tendo a oportunidade de fazer a leitura desse livro também. Então, para mim, está sendo uma experiência assim única, que é como Legal. se eu estivesse realizando um sonho da Júlia adolescente. Assim, Que é, legal. é muito bacana, é uma experiência muito boa. E para você, Ariane, conta pra gente. Já tinha alguma publicação? É a primeira? Não, nunca tive. E na verdade é uma superação para mim. Porque Sério? eu não imaginei que isso seria possível pelo meu histórico mesmo. Porque as pessoas sempre disseram assim: ah, Ariane fala muito bem, mas na hora de escrever eu sempre ficava ali esbarrando, né? Achava difícil. Então, para mim é um autoconhecimento e uma superação, porque eu estou muito feliz. Quando eu vi pronto, eu falei assim, eu nem acredito que eu consegui. Que legal. Muito né? bom. E é tão bom quando a gente fala de superação, porque vocês são as profissionais que falam muito sobre isso. Porque a Sim. gente está trabalhando aqui, para quem está vendo o livro, já fala sobre isso, da neurodiversidade, e vocês com certeza atendem famílias e as crianças com suas famílias falando de superação. Sim. E que muitas vezes não é da noite para o dia. É dia a dia, é passo a passo, é muitas vezes invisível aquilo que se faz, mas é todo um trabalho que vocês realizam que lá na frente as famílias começam a ter essa percepção e vocês também, eu acredito que se ficarem realizadas, entenderem que por que vocês entraram nesse desafio da carreira, nesse desafio da profissão. É um pouco disso também, é ter a paciência, quando vocês atendem, vocês passam isso para a família. Tem que ter cuidado, tem que ter paciência, mas tem que ter um tratamento, uma avaliação? Sim, com certeza. Além da gente fazer essas avaliações prévias antes de iniciar qualquer atendimento, né? A gente tem as nossas anamneses que são específicas de cada área, né? A Ariane tem o modelo dela, eu tenho o meu modelo, porque eu preciso avaliar questões comportamentais, que no caso da terapia ocupacional não precisa tanto, assim como ela tem que avaliar questões sensoriais, que eu como psicóloga não preciso tanto avaliar, e a gente trabalha como um time nessa área aí. Só que a gente precisa, sim, ter um plano de apoio ali para a gente conseguir treinar essa família. Além de atuar como psicóloga, eu também sou orientadora parental, então eu auxilio essas famílias nesse treino. Como fazer o que eu faço dentro do consultório em casa.
Além disso, no capítulo fala sobre isso, né? O meu tema é do treino à autonomia, né? Nós precisamos começar a treinar essas crianças o tempo todo, e não é só no consultório terapêutico, é nas escolas, é nos contextos sociais, é em casa. Isso é necessário para que essa criança consiga adaptar todas as experiências que ela tem ali direcionada nesse consultório para a vida dela, que ela consiga levar isso, né, e se tornar cada vez mais autônoma, mais independente, que esse é o objetivo principal do nosso trabalho com essas crianças e com essas famílias. É porque quando você fala de independência, não só a criança, mas toda a família, que é o que você já falou, mas se torna um ambiente mais agradável, é uma liberdade maior para quem está ali, para quem trabalha com aquela criança também, professores, porque todo mundo é impactado com a mudança da criança e da família, todos ao redor também são impactados. Então, a psicologia traz muito esse amparo, que eu não sei se seria a palavra certa do amparo, mas traz toda Sim, essa, certíssimo. né, autonomia de você poder viver, de que existe vida, assim, além do Sim. diagnóstico, né? Exatamente. Diagnóstico é lugar de partida, não lugar de moradia. Ótimo. A gente não mora nele. A gente sabe para onde a gente vai chegar, né? As habilidades que nós precisamos trabalhar. Às vezes é a maior parte habilidade social, às vezes vai ser a maior parte essa questão sensorial da criança, porque aquilo sobrecarrega tanto essa família, essa criança, que gera uma demanda maior. Mas a gente precisa fazer essa avaliação para conseguir estruturar essa família mesmo para receber essas orientações e usá-las da melhor forma possível em todos esses ambientes. Ótimo. Quero trazer também, e fiquem à vontade, viu, meninas, se quiserem complementar a outra, a Ariane. Eu quero só trazer uma observação para essa forma que iniciamos aqui, né? Sim. Porque nós trouxemos falas como profissionais de sonho e de superação. Sim. E nós recebemos famílias, em sua grande parte, muito fragilizadas. E que tem muito profissional que se coloca ali em um patamar muito acima ou muito inalcançável para essas famílias. E eu acho tão bom isso aqui, porque nós também podemos mostrar para as nossas famílias, para as nossas crianças, que nós somos seres humanos. Quando recebemos o convite da Chave Mestra, o Rafael ele nos trouxe uma humanidade, sabe, da editora, e que eu achei isso muito bom, porque aí não é a cientista Júlia, a cientista Ariane só que está falando, é o ser humano, e as famílias entenderem o que está acontecendo aqui é muito bom, porque nós também superamos desafios, nós também sonhamos, desejamos e alcançamos, e nesse lugar que gera conexão, nós podemos ajudá-los a construir também um lugar, né? Desempenhar seus papéis. Nós somos seres, eu sempre falo nas minhas palestras, nós somos seres ocupacionais. Todos nós desempenhamos papéis e nos tornamos o que o meio depende da gente. Então, como que nós estamos desempenhando esses papéis? Como essa criança, como essa mãe, como esse pai, sabe? Como essa sociedade está desempenhando essas funções que são tão importantes, esses papéis tão importantes. Então, nós estamos aqui nos colocando também como seres ocupacionais que estamos não só para ensinar o que fazer, mas mostrando que como ser humano, nós também conseguimos nos colocar no lugar deles para que possamos ajudá-los de uma forma mais humanizada, que é o que eu vejo no trabalho da Júlia e sei que também ela consegue ver no meu, né? Isso é muito bom. E o teu também é a primeira publicação? Eu já nem sei, gente, que eu falo que eu nem sei se eu perguntei nos bastidores ou perguntei na gravação. Mas você também é teu primeiro livro com a gente. Exatamente. Legal. E quando você recebeu o convite também, foi do Rafael, vocês falaram? Rafael, não foi? Rafael, o Rafael daqui de São Paulo, é isso que tá Sim. com a gente? Ah, um abraço também pro Rafa, porque depois vocês ficam falando que eu não mando abraço aqui, então já tá, ó, já vou mandar aqui, deixa registrado. E são pessoas incríveis também que trabalham com a gente, porque é o que a gente fala, não é um trabalho pra gente, são sonhos realizados, você vê vocês falando, são vidas que vão sendo impactadas com as publicações, então pra gente é muito importante isso, porque o livro ele vai além de um texto. Eu pensei muito nisso, porque
eu queria que o leitor lesse e, de alguma forma, aquilo ali ajudasse ele no dia a dia. Então, de uma forma muito clara, no capítulo eu escrevi isso, para que as famílias consigam entender, sabe? É claro que eu usei toda a literatura, né? Foi tudo embasado na literatura, mas de uma forma que as famílias consigam entender outros profissionais, porque enquanto equipe multi-interdisciplinar, é importante eu entender o trabalho do psicólogo, o psicólogo entender o meu, para que a gente consiga, de forma mútua, né? Sim. Nos ajudar. A terapia ocupacional ela é pouco conhecida. Eu não sei se você conhece. Conhece a terapia ocupacional? Não, a fundo não. Então, é uma profissão já centenária, mas ela é pouco conhecida. E a gente trabalha de uma forma muito ampla para o indivíduo, né? Se a gente pegar a pirâmide do desenvolvimento de aprendizagem, a gente vai ver que a base ela é sensorial, vestibular, proprioceptiva, vem a audição, tato, e o topo é a funcionalidade, é a participação, é o desempenho. Então, o terapeuta ocupacional trabalha nas duas vertentes, na base e no topo. Porque a gente é responsável por essa parte sensorial, de acomodação, de integração sensorial, porque para o desenvolvimento da fala, das questões emocionais, tudo precisa dessa engrenagem funcionar bem. Entende? As crianças que nasceram, por exemplo, em 2020, no ápice da pandemia, elas têm um transtorno do desenvolvimento hoje, que às vezes não tem um diagnóstico fechado com autismo ou TDAH, só vem como transtorno do desenvolvimento. Por quê? Porque não conseguiram receber toda a estimulação sensorial adequada, porque não podia sair de casa, não sentia todo o cheiro da rua, das pessoas, não passava de colo em colo, que é uma altura, né, vestibular, não trocava carinho. Então, isso a gente vê agora no consultório. Chega pra gente, às vezes, com um diagnóstico fechado, e a gente até percebe, não é, mas esse diagnóstico foi fechado por conta desse atraso no desenvolvimento. Então, a terapia ocupacional trabalha aí e trabalha assim, o que essa criança fazia ou não faz, nunca fez, precisa estar fazendo esse adulto. Então, a gente vai lá também. Aí a gente treina atividade de vida diária, a gente faz treinamento instrumental de vida diária, que é de trabalho, né? A gente pensa, eu estou com um paciente que a gente está pensando, ele vai precisar trocar a graduação dele. Então, a gente está pensando o que ele poderia fazer. Hoje, com o que ele traz, as capacidades dele. Então, o TO, ele ajuda a pessoa a compreender o seu contexto, ou modificar, ou adaptar, mas que ele siga, que ele consiga viver a vida plenamente. E esse trabalho que vocês realizam, e eu já vou voltar aqui para vocês, porque hoje eu tô aqui, gente, eu tenho que entrevistar as duas aqui, porque tem muito conteúdo aqui. A gente vai embora aí no podcast com bastante tempo aqui para vocês, mas eu quero que as duas tenham essa mesmo tempo de fala, para que vocês expressem também quais são os desafios de vocês também. Você traz no capítulo falando sobre isso, dessa questão do treino à autonomia, mas para chegar a essa autonomia tem também todos os desafios. Então, traz um pouquinho, Júlia. O que chega mais a você? O que esses pais procuram mais? O que você vê de necessidade antes de iniciar o teu trabalho? Como eu falei sobre a questão da anamnese, para mim é a parte essencial do atendimento, é você fazer uma boa anamnese, é você fazer uma boa entrevista com essa família. Eu sempre gosto de chamar os pais nessa sala e fazer uma sessão só com eles, de revirar mesmo como que funciona essa família, como que é a dinâmica dessa família. Essa criança fica com os pais, fica com o avô, fica com a avó, fica com o tio, fica com algum responsável, para entender como que é o ambiente dessa criança. Essa criança já frequenta a escola, essa criança já tem convívio em contexto social, ela não tem ainda, então isso tudo vai interferir diretamente nessas questões das habilidades da criança. Achei interessante a Ariane falar sobre essa questão da base da pirâmide, né? A gente tem um senso comum, infelizmente, que ainda é muito falado sobre cada criança tem seu tempo, né? Vamos esperar mais um pouquinho. As crianças, ela tem uma curva de desenvolvimento. E essa curva de desenvolvimento, a gente precisa estar em estado de alerta, sim. E muitas dessas crianças que, né, foram perdendo esses estímulos importantes da primeira infância, na época da pandemia, estão hoje dentro dos nossos consultórios,
não por conta de um transtorno em si, mas sim por conta dessa falta de estímulo. As crianças na idade da primeira infância, que a gente chama até os 6 anos, principalmente na parte até os 2 anos e meio, 3 anos, que a gente chama, eu até tem essa parte no livro, que é a parte de maior neuroplasticidade do nosso cérebro. O que a neurociência fala sobre neuroplasticidade? É a nossa capacidade de aprender, de desenvolver habilidades cada vez mais rápido. Então, se você aprende hoje, você repete 2, 3 vezes, você conseguiu aprender essa habilidade. Você se tornou funcional nessa habilidade. Então, você consegue reproduzir em diferentes contextos. Agora, se você não foi estimulado a aprender essa habilidade, passou de um tempo, ela se perde. E aí o seu cérebro vai entender assim, eu não preciso mais dela, né? Não preciso usufruir dela mais. Então, eu descarto. Eu vou usar aquilo que estou sendo necessária naquele momento. E isso faz toda a diferença. Porque como que você vai tratar essa dificuldade da criança se você não entende o que já foi estabilizado nesse aprendizado dessa criança? Exato. Ela já tem todas as habilidades concluídas, né, sistematizadas, ou seja, elas funcionam de forma automática ou não? Elas precisam estar em constante desenvolvimento ou em constante estímulo para que, sim, essa habilidade apareça. E eu acho que essa é a pegada principal da boa análise comportamental. É você entender o que já foi estruturado nessa habilidade dessa criança. Aquilo que ela consegue já fazer de forma natural. Ou não é ainda, ela consegue fazer 1, 2, 3 vezes, ela consegue fazer num contexto social, no outro ela não consegue fazer. Então, tem alguma coisa ali de errado que a gente precisa estimular um pouco mais. Ou talvez trazer essa família para dentro do consultório para que a gente consiga treinar essa família também para reproduzir isso em casa. Porque de nada adianta essa criança passar 30 horas semanais no consultório se a família não consegue concluir esse tratamento que a gente faz no consultório nas suas casas. Se essas escolas que estão recebendo as nossas crianças estão despreparadas para poder receber essas crianças. Então, nosso trabalho ali é literalmente multidisciplinar, é treinar todo mundo que está junto com essa família. É treinar acompanhante terapêutico, treinar a escola, treinar professor, treinar babá que tiver com essa criança, treinar os pais, os avós, é todo mundo, é um trabalho com todos da casa, não é só com a criança. Porque a gente não consegue ver o resultado que a gente espera se todo mundo não estiver falando a mesma língua. Né? Eu trago isso numa referência do livro, que eu trago um caso clínico mesmo de um paciente que eu tive, que a gente ficou trabalhando, inclusive a Ariane estava nesse caso também, que a gente trabalhou todo mundo em conjunto. E essa família abraçou mesmo a ideia e hoje, sim, a gente consegue colher os frutos desse trabalho de meses, aí a gente consegue hoje ver uma criança totalmente diferente. Então, isso é muito bacana. É porque aí a gente vê a participação, né? Porque trabalhar em independência em consultório é bem diferente de trabalhar a participação no contexto da criança, no contexto social, que é o que a Júlia trouxe. Então, a gente prepara esse meio para que essa criança consiga participar. O que é isso? Ter autonomia, né? Conseguir se envolver numa atividade, numa brincadeira, conseguir suportar o ambiente. Por vezes a gente vê, né, crianças com abafadores de ruído, crianças que precisam de um mordedor, às vezes no cordãozinho, porque ela precisa de um estímulo a mais, que seria o do mordedor, ou inibir estímulo, que seria o abafador de ruídos. Então, a gente esse tipo de acomodação é para que a criança consiga participar dos contextos sociais dela. Dos contextos social. O ar tá forte, que a gente diminui, Não. viu? Ah, então Não, tá não é bom. isso, não. Se precisar de lenço também, a gente arruma aqui. Aqui é Não, tudo... eu cheguei em São Paulo, comecei a Ela disse. Tô falando pra vocês. A gente tá aqui em São Paulo na gravação, gente. E os escritores vêm de todos os lugares aqui. Vocês estão vindo do Rio de Janeiro? Então, Rio/Minas. Ah, é? A gente acabou de falar, gente. Pelo amor de Deus. É porque a minha Rio/Minas. cidade também é meio que divisa ali. Na verdade, eu tô entre divisa dos três. É Espírito Santo, Minas e Rio. Eu tô ali Então, na pronto. meiuca ali dos três. E aí vem esse tempo que chega aqui em São Paulo, todos os tempos num dia só, né, gente? Então, Eu vocês até imaginem. gravei um vídeo, inclusive,
porque uma parte do tempo tava com sol, a outra já tava com nuvens escuras. Eu falei assim, bem-vindo a São Paulo, Bem-vindo a gente, São cheguei. Paulo, é isso, é exatamente sobre isso. Mas quando a gente fala muito, e eu acredito muito nisso, de que para vocês chegam também, de uma forma ou de outra, crianças que já estão no momento que deveriam ter sido tratadas lá atrás, todo esse cuidado. A gente sabe que também a gente não está aqui ditando regras aqui, ordem para ninguém, mas a gente sabe que o mundo ideal seria se todos fossem acompanhados desde o início, Sim. se crianças não esperassem para se tornarem adultos, muitas vezes, que ainda estão negando o que tem, um transtorno de atenção, um TDAH, um TEA. O TEA, ele é até um pouco mais, vamos dizer, fácil, talvez para vocês vão me corrigir, mas se é um nível de suporte 1, a gente já tem uma dificuldade em avaliar, porque aqueles pais que principalmente têm aquela negação, aquela coisa de, não, meu filho não tem nada, é pior ainda. Então, vocês têm essa dificuldade, e eu trago até para a Ariane, de quando recebe também alguém que já está em um nível que poderia, vocês percebem, puxa, se tivesse cuidando desde lá de trás, Inclusive mesmo que, adultos, né? Às Ótimo. vezes o pai chega com a criança e o pai precisa de suporte. Sim. E o pai nem se deu conta ainda que precisava. É o que a gente mais vê. É o que a gente mais vê. Porque hoje se fala, por exemplo, do TEA, que uma a cada 36 crianças, né? Na última contagem aí, com a tendência de aumentar. Aí fala-se que hoje tem muito TEA. Na verdade, hoje tem muito diagnóstico. Antes já haviam TEAs. Né? Eu assisti o documentário Holocausto Brasileiro, que passa no manicômio de Barbacena, no antigo manicômio de Barbacena, e as imagens, tem algumas imagens da época, é muito clássico os autistas em meio às pessoas com as doenças mentais ali, sabe? E a gente que convive, a gente detecta com muita facilidade isso. Então, já existia. Só Que que tristeza, né? A eram gente saber, né? diagnósticos Totalmente negligenciado eram mesmo. negligenciados. Então, hoje a gente consegue dar esse suporte, a gente consegue melhorar essa qualidade de vida, né? E ajudar essas famílias, porque é o que a Júlia falou. Existe a neuroplasticidade que bomba ali até 6 anos, que é a intervenção precoce ali, né? Até 6 anos. Existem as podas neurais que acontecem entre 1 e 2, 5 e 6, na adolescência, por volta de 30 anos, e agora até na menopausa existe um estudo, já saiu um estudo falando, que vai descartando o que a gente não usa. Então, se a gente não estimula lá na primeira infância, quanto antes, é claro que até o idoso existe a neuroplasticidade, mas aí é com uma frequência muito menor. Então, a gente tem que estimular o quanto antes para isso ser cada dia mais fácil para a própria pessoa, porque é uma adaptação ao autismo, o TDAH, né? O cérebro neurodivergente não é um cérebro doente, é funcionamento. Né? Existe uma partezinha do cérebro chamado tálamo, que é como se fosse um distribuidor. E ali tudo acontece nele, porque aí o quanto ele joga para cada área que exerce as funções, né? Função social, a fala, a cognição, as funções executivas, tudo acontece por ali, chega ali e ele distribui. Ali está o centro da neurodiversidade, sabe? Então, a gente não vai corrigir, consertar, curar. A gente vai trabalhar para que a pessoa se adapte, entendeu? Para que esse cérebro entenda que ele precisa de mais conexões sinápticas naquela região. Então, quanto mais eu estimulo aquela função, mais informação de sinapse acontece ali. É por aí, não por uma questão de cura. Porque às vezes as famílias ficam esperando uma cura e não é uma cura, sabe? É uma adaptação. E para isso acontecer, a gente leva um tempo. Sim. Não é tão fácil, né? Não é como uma pressão alta ali, uma hipertensão que você deu o remédio e baixou. É um trabalho de formiguinha. Mas se não acontecer desde a primeira infância, é muito pior. E como que isso é feito, Júlia? Quando vocês recebem essas famílias, porque você faz esse trabalho com a família, como que é feito? Depois fez a anamnese, depois, olha, vamos trabalhar dessa forma, ou multidisciplinar. Fala também um pouquinho do trabalho que vocês realizam juntas e essa clínica
precisa ser presencial? Vocês apoiam que não dá para fazer também, dependendo de um tempo, o online? O que é feito depois para a gente entender também e quanto tempo existe isso? Uhum. Então, depois que a gente faz a anamnese com os pais, nós vamos partir para avaliação com a criança. Né, faz sempre separado, porque você precisa estar dando suporte para aquela criança ali, principalmente se essa criança for nível 3 de suporte, né, você vai começar a fazer a avaliação para ver em qual habilidade essa criança já consegue fazer, qual que você vai precisar trabalhar mais, estimular mais e criar as metas de pequeno, médio e longo prazo. Tanto para dentro do consultório, como eu falei, como para fora, para essa família também, fazer aquilo que a gente está fazendo em casa. Então, assim, e a gente entender também as demandas das famílias. Tem muita família que chega no nosso consultório, principalmente para mim e para a Eliane, que a gente trabalha diretamente com isso na clínica que a gente atua, que é com desfraude. Então, junta sempre eu e ela pra gente montar um plano de intervenção, que é uma das principais questões, né, Ariane? Sim. Que a gente recebe eu quero que meu filho desfraude. Só que aí, quando você vai fazer a avaliação com essa criança ainda não tem questões estruturadas para receber um treino de desfraude. Então, a gente precisa ir lá no princípio, falar assim, ó, vamos trabalhar e esse trabalho com a família é difícil. É difícil trabalhar com essa frustração, que eu quero que meu filho faça isso. Só que eu preciso mostrar para essa família que ele ainda não consegue, mas ele vai conseguir. Se todo mundo trabalhar junto aqui, a gente vai conseguir. Né? Já pegamos casos de desfraude tardio, né? Com 6, 8 anos. De 6 a 8 anos a gente pegar desfraude tardio. Imagina como que essa família já estava desgastada com essa situação. Na verdade, Era um caos. A gente tem paciente de 13 anos. A gente tinha paciente de 13 anos, né? Nível 3 de suporte, porque não conseguia desfraudar. Não conseguia desfraudar. Então, é a importância desse trabalho também em contexto multidisciplinar. A gente colocou lá, a gente está fazendo um treino com uma criança pequenininha, e aí a nossa AT colocou em todas as portas da sala fotos do nosso banheiro que a criança vai. Então, a gente trabalhando comunicação alternativa, que a Fono está trabalhando. Então, a gente junta em reunião multidisciplinar, falou assim, ó, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, o treino de desfraude fica entre a psicologia, a terapia ocupacional e a T, que vai à casa desse paciente para ajudar a família. É o quê? Assistente terapêutico. Ah, tá. É como se ela fosse um braço da clínica na casa. Ótimo. Porque é muito difícil para a gente se dispor de tempo. Claro que existe a terapia ocupacional em contexto familiar e também existe a psicologia, é muito bacana. Só que hoje a gente não consegue se dispor desse tempo, principalmente para os nossos pacientes que moram longe, para poder conseguir atender essa família. Então, a gente treina um AT supervisionado por nós, né? Você até falou sobre essa questão do online. É muito difícil a gente fazer um atendimento online, por exemplo, de um nível 3 de suporte. Só que a gente pode ser supervisora de uma equipe que faz esse trabalho presencial. Né? Muitas das vezes, eu e a Eliane, a gente não tem agenda para dar conta de atender todos esses pacientes, mas a gente consegue supervisionar casos de terapeutas. Olha, eu preciso trabalhar com isso e eu ainda estou perdida, ainda não consigo fazer. Então, a gente tem a nossa mentoria, a nossa supervisão, que a gente consegue treinar outras equipes, outras ATs, outras psicólogas para fazer esse trabalho. Né? Então, a gente treina isso no online, a gente explica, tem todo o nosso material que a gente entrega, e aí essa pessoa vai para casa desse paciente, né? Vai auxiliar essa família a entender todo esse contexto para fazer esse trabalho. Então, antes de tudo, a gente precisa avaliar para saber em que nível tá essa criança, em que nível tá essa família. E aí sim a gente entrar com uma intervenção que funcione. Porque não adianta ser uma coisa linda e maravilhosa aos olhos de quem tá observando, ter todo aquele protocolo ali, fazer inúmeras avaliações, se não for funcional para essa família. Precisa ser funcional para eles. E também no sentido de não só funcional para eles, mas eles entenderem também que aquilo que vocês estão indicando também muitas vezes é o ideal para aquele momento. Sim. Porque foi o que você falou, a expectativa de principalmente quem tem um nível 3 de suporte, que já é desgastante para aquela família. Porque imagina, você ser um profissional, você já tem que ter uma paciência. Imagine um familiar
que tem que ter a paciência e não ter as ferramentas ainda, Sim. porque de repente não sabe nem como lidar. Ele vai lidando como deu, como viu na internet. Quanta gente aí falando tanta coisa na internet. Olha, faz isso com seu filho, tranca seu filho, faz. Eu vejo tanta coisa que eu falo, meu Deus, como deve ser difícil, porque a gente não tá aqui para julgar, né? Outra coisa que não funciona é quando a equipe não se comunica com a família. Não se comunica entre si e com a família. Porque não existe um desenvolvimento que não tem essa conexão entre todos os lados, né? A equipe, ela precisa ser interdisciplinar. Não necessariamente que todos sejam da mesma clínica, mas essa equipe precisa se comunicar para que aconteça o que a Júlia disse, né? A intervenção dela vai vir para mim, a minha para dela e para a fono, porque as coisas precisam acontecer como uma engrenagem, né? E tem muitas famílias que chegam assim, olha, não está fluindo, está 2 anos com um terapeuta X, com abordagem X, mas não está fluindo. Mas aí quando a gente vai ver, essa família não recebe instruções, essa família não recebe as informações necessárias para que eles consigam também desenvolver, né? O primórdio ali são as avaliações, certo? A anamnese, como a Júlia disse, aí tem as avaliações estruturadas, cada uma também tem a sua própria avaliação, assim, do seu próprio nicho, né? Ela como psicóloga, eu como terapeuta ocupacional, a fono, e tem as avaliações que também são globais, como idade, Denver, que é para a gente ver o desenvolvimento da criança. Depois disso, a gente fecha um plano terapêutico com metas, mas esse plano terapêutico, ele tem que conversar, senão não vai fluir. Então, a gente precisa entender a engrenagem para que isso aconteça de uma forma mais eficaz para todo mundo. Certo. Hoje, qual que é o maior, qual que é o número aí nessa porcentagem de atendimentos de neurodivergentes, no teu caso, do teu trabalho? No meu caso, eu atendo por volta assim, de 90% Bastante. neurodivergente. Então, a os outros- experiência maior é com estas crianças mesmo. Sim, os outros 10% aí se divide em reabilitação neurológica, né, que aí entra a paralisia cerebral, a síndrome de Down. Eu tenho pacientes, por exemplo, que em recuperação de pós-cirurgia de tumor, retirada de tumor cerebral. Então, assim, fica nesses 10. Todos os outros 90 neurodivergentes. Certo. E no teu trabalho também, O meu é 50-50. 50-50. Porque eu atuo no sistema público de saúde só com TEA. Lá eu atendo só TEA, é um trabalho excepcional, assim, é incrível. São mais de 150 famílias que hoje a gente atende. Imagina você atender 150 famílias no Sistema Único de Saúde, com um trabalho incrível. Não é porque eu trabalho lá, não, mas é um trabalho mas você incrível. fala até com um brilho nos olhos, né? Isso é lindo. Lá é um trabalho incrível. E, assim, profissionais que têm uma carreira já estruturada, que eu era fã antes de chegar lá e hoje acompanhar o trabalho que eles fazem. E é o mesmo trabalho que eles fazem nas clínicas deles. Então, você vê esse amor, isso é muito bacana. Ótimo. Então, hoje é 50% lá, eu só atendo TEA. E no meu consultório particular, nessa clínica que a gente atende, eu tenho alguns pacientes TEAs. Hoje eu supervisiono mais casos TEA lá e atendo casos particulares de TDAH, de ansiedade. Tem muitas crianças novas chegando com ansiedade. Então, eu atendo esses 50% aí. 50% neurodivergente, 50% em casos típicos, mas sempre com essa bagagem emocional, até mesmo de alguns transtornos na família ali que traz essas características bem presentes ali no tratamento. Ótimo. Meninas, o que de repente tem no capítulo que a gente não trouxe aqui? Como que foi para você, Ariane, quando você foi escrever? O que você pensou, não, eu vou trazer isso aqui porque isso daqui pode ser a chave para muita gente, como a gente diz que é chave mestre, então a chave para despertar muita gente, um assunto que você viu de importância. Quando eu vou começar a escrever, porque a gente fala muito dos escritores, quando a gente vai pensar no que escrever, a gente fala, será que vai ter assunto? Quando começa a escrever, a gente fala, será que tem mais página? Sim, foi Não é exatamente assim, foi exatamente assim. O que Então, você pensou para começar a escrever? As pessoas dizem que eu sou prática. Às vezes eu sou até muito, assim, curta, né, naquilo que eu vou falar, porque eu gosto de pensar, assim, para resolver.
E eu pensei exatamente nisso. O que eu posso trazer para que essa família leia, esse profissional leia e que ele consiga extrair ele imediatamente alguma coisa. Então, eu trouxe exemplos práticos de acomodação sensorial. Se a gente pensar lá assim, uma criança que tem hipersensibilidade auditiva, aí eu coloquei o que pode ser feito? Abafador de ruído, crianças com hipersensibilidade visual. Aí eu já coloquei baixar a luz, deixar a luz ambiente mais baixa, sabe? Então eu já fui colocando exemplos práticos para a pessoa ler e falar assim: meu filho apresenta isso aqui, então vou testar. Vamos ver se funciona. Porque a gente vê isso muito, é muito real, né, Júlia? Às vezes a criança está toda desorganizada. Às vezes o profissional ele não tem habilidade nessa área porque está na minha alçada também, né? E a criança vem para mim, aí eu já conheço o perfil sensorial daquela criança, né? Porque a gente precisa conhecer isso também. E eu já deixo a luz mais baixa um pouquinho, deixo o ambiente mais escuro, coloco um som ambiente, ruído branco ou uma música relaxante que a criança goste e a criança vai se acalmando. Às vezes é um abraço apertado que a criança precisa, o toque profundo, às vezes ela precisa de peso, então a gente tem estratégias de colete ponderado, que é um colete que vem com os pezinhos, que aquilo ali gera um conforto, sabe? A gente vê até a respiração muda da criança. Elas respiram fundo, assim. Então, essa praticidade eu busquei trazer para que consigam extrair e de forma muito imediata, sabe? Ótimo. Porque daí é uma prática também que não precisa necessariamente ela esperar ir até o consultório primeiro. Ela pode ir testando também algumas formas para o que a gente trouxe aqui em uma outra entrevista desse mesmo livro com a outra escritora, no sentido de o que é urgente para eles. Porque a gente está falando aí de vamos fazer enquanto a gente vai no diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento, mas vamos fazendo também dentro de casa aquilo que é possível. Isso. A Fono, que trabalha comigo, minha sócia, ela tem no consultório dela uma lycra, uma rede de lycra que a gente chama, que é uma rede de 4 pontos que ela é elástica. E aquilo ali ela já usa como acomodação sensorial. Então, eu vejo fones às vezes lutando para que a criança consiga olhar para o terapeuta, olhar para ele. E a criança não consegue, mas talvez se tiver essa acomodação sensorial disponível na sala, essa criança vai conseguir olhar nos olhos, vai conseguir melhorar o foco, a atenção, entende? A Tayana, ela tem, por quê? Porque ela já sabe, ela já estudou, ela já conhece. Então, eu quero que outros profissionais também entendam, que eles consigam alcançar o foco, o máximo que a criança consegue dar, sabe? Porque às vezes a criança tem aquela habilidade, só que ela não está organizada sensorialmente para aquilo ali naquele momento. Isso. E vocês fazem isso, então eu vi vocês falando muito dessa questão de trazer essa especialização para outros profissionais. Vocês têm uma mentoria, um trabalho também com profissionais? Sim, a gente Como faz. que isso é feito, Júlia? Faz tanto com a supervisão quanto com as mentorias, né? Eu tenho supervisão com psicólogas que querem atuar nessa área infanto-juvenil, tanto com TEA como com casos típicos mesmo. A gente até entrou com uma parceria para supervisionar alguns casos da clínica da Ariane também. Queria até enaltecer isso, porque assim, o tanto que eu aprendi de acomodação sensorial com essa pessoa aqui, imagina. É muita coisa, porque muito se fala sobre a regulação emocional, só que pouco se fala que a estabilidade sensorial vem primeiro. Ela vem primeiro. Sim. Como que eu vou tentar regular emocionalmente uma criança se o sensorial dessa criança está totalmente desorganizado naquele momento? Não adianta. Então, esses treinos, né, incentivar esses profissionais a procurarem cada vez mais cursos, práticas mesmo, porque eu acho que hoje em dia tem muitos cursos, mas pouca prática, pouco mostrar como se faz, pega na mão e fazer, né? Ela pegou muitas vezes na minha mão e é assim que faz, Júlia. E eu reproduzi isso. Hoje, às vezes ela nem tá na clínica e eu consigo lembrar, essa criança tem esse perfil sensorial, então eu posso ajudar esse profissional. Hoje eu supervisiono alguns casos lá, então eu posso ajudar a minha supervisionada com coisas que ela me ensinou. Então, por isso que é sempre importante você procurar
bons profissionais para que você faça um bom treinamento também, para que você consiga elevar a sua prática clínica, em levar isso para todos os seus pacientes e conseguir ter esse olhar bem aguçado de saber o que essa criança está precisando nesse momento, porque essa é a questão. Nós temos, tanto ela quanto eu, a gente tem treinamento, a gente tem supervisão e tem mentorias também. Não só para profissionais da nossa área, né? Para profissionais de outras áreas que querem aprender sobre a nossa área também. Isso é bem bacana. Como a equipe interdisciplinar é importante. Ela está me agradecendo, mas você não imagina o quanto era difícil para eu entender comportamento. E eu aprendi com ela, porque às vezes a criança chega com uma inflexibilidade cognitiva, uma rigidez cognitiva. Então, ali que entra? Manejo de comportamento. E quem que me ajuda com isso? A nossa colega psicóloga. Sim. E no caso da Júlia, ela traz para a equipe muito isso. Então, a forma com que a gente vai manejar essa criança. Aprendi com a Júlia que falar não para a criança sozinho, não puro, a gente consegue muito poucos resultados com isso. Mas se eu der uma outra solução, mostrar uma outra possibilidade, ensinar outra forma de fazer, ou então mostrar os riscos daquela atitude ali, às vezes a criança não parece que está me entendendo. A criança é agitada, muita agitação motora, mas ela aceita a nossa negativa com muito mais facilidade. Né? E a Júlia falava assim, você é muito inflexível. Né? E eu fui aprendendo também com isso, e hoje eu consigo manejar comportamento de uma forma muito mais eficaz, graças ao trabalho em conjunto, né? E vamos falar, porque isso é muito lindo quando vocês fazem isso, porque não só é agradecer ao trabalho uma da outra, que a gente cresce quando a gente está junto, mas eu me sinto assim também, falo aqui como jornalista. Quando eu entrevisto vocês, pra gente que está aqui e entrevistando também e crescendo junto, sendo educada, é muito bom porque a gente sabe lidar com as situações, lidar com as pessoas, com crianças e adultos, e a gente começa a entender melhor este mundo, porque é um mundo em que a gente faz parte, eles fazem parte do nosso mundo, então a gente precisa estar inserindo também em detalhes. Então, por exemplo, nós tivemos aqui também alguns outros livros sobre essa questão da neurodivergência. A gente está tendo aí em breve um livro também só sobre o TDAH. A gente, assim, eu acho maravilhoso que a editora, a Chave Mestra, tem trazido publicações como essa para nossa grade aí, para o nosso time. E para mim, o quanto é importante, voltando aqui para a pergunta, é que eu consigo lidar com alguns ajustes que às vezes vocês falam. Então, tanto na família, porque a gente sempre vai ter alguém que está na família, que tem um TDAH, a gente na empresa, porque hoje as empresas elas precisam ter os funcionários, os colaboradores, sim, uma porcentagem de pessoas que têm essa realidade hoje. Então, traz também pra gente, eu não sei, a gente tá saindo do script, mas traz pra gente também, como pessoa, como parte dessa população, o que a gente precisa para lidar com essas crianças, para lidar com essas famílias. O que falar e o que não falar, eu sei que é muito individual, mas tem algo que vocês indicam, profissionais pra gente, quando lida com crianças que têm esse transtorno, que tem algo que é diferente, que é o atípico, e até na fala, que muitas vezes a gente fala, vamos nos calar para não falar questões, ter uma fala distorcida, né? Eu acho que o principal é a empatia. É se colocar na realidade do outro, porque não é fácil. Ali, às vezes, a gente está 3 horas por semana com uma criança. É muito difícil se colocar no lugar de uma mãe, de um pai que está 24 horas com essa criança ali. Exato. Que às vezes está tomando tapa durante um banho, que não consegue tomar um banho direito às vezes. Então, quando você vê um pai ou uma mãe sofrendo com alguma desregulação emocional ou crise sensorial de uma criança na rua, pense bem naquilo que você vai fazer ou comentar sobre aquela situação. Porque a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. A gente, como humano, não só como profissional, a gente precisa aprender a se colocar. E isso está se perdendo. Eu acho que o objetivo desse livro é levar as pessoas a pensarem que pode acontecer do meu lado. E aí, o que eu faço para poder auxiliar essa pessoa? E primeira coisa é
o que está acontecendo com ela pode acontecer comigo e o que eu posso fazer para ajudar. Eu posso perguntar para ela: o que eu posso fazer para ajudar você nessa situação? Quer ajuda com alguma coisa? Quer que eu segure algo para você nessa Ótimo. situação? Mas sempre se colocar no lugar dessa pessoa. Porque a gente nunca sabe a realidade que o outro está passando. Sim, porque a gente sabe, né? Eu acabei te cortando, mas para você, tua fala também, aí você pode complementar. Porque a gente sabe que muitos têm a intenção ruim, a gente está na internet hoje as pessoas falam o que querem, né? Como se fosse um desabafo para elas, realmente falam que é aquilo que elas são, mas tem outros que não falam ou não têm atitude porque não sabe como agir, né? Exatamente. E se calam. Nem todo comportamento é uma escolha. Às vezes a criança, a pessoa tem aquele comportamento porque não sabe fazer diferente. E as famílias também, às vezes, não conseguem entender o comportamento para agir de uma forma correta, né? Então, quando a gente observa alguns comportamentos, a gente precisa se colocar, como a Júlia falou, tentar se colocar no lugar dessa pessoa, porque às vezes essa mãe está tão cansada, ela já tentou de tudo e não consegue, e não sabe mais o que fazer, ainda tem que lidar com a crítica do outro. Eu fui na última palestra que eu fui fazer, que eu fui dar última semana de novembro, nem todo mundo ia querer ir. Foi num lugarzinho muito pequeno, difícil acesso, e eu não conhecia muito bem. Eu cheguei, eu falei assim, gente, mas como foi difícil chegar aqui. Aí eu fui ouvindo os palestrantes, um lugar pequeno, com as pessoas muito humildes, assim, simples, mas o olho delas brilhavam, porque estavam tendo acesso. E as pessoas falavam, os palestrantes, ela, nossa, mas é isso. Então, o conhecimento, ele é aceito, mas nem sempre chega. Então, esses lugares menores, os congressos menores, eu aceito ir, eu sempre aceito ir. E muito raramente eu recebo por isso. Mas para que esse lugar, essa sociedade consiga alcançar esse nível de entendimento, sabe? De que nem todo comportamento é uma escolha. E as pessoas confundem, porque às vezes a inflexibilidade, como que a gente trata a inflexibilidade? Nossa colega sabe falar muito melhor que eu. Só que a gente trata com a negativa, mas de uma forma correta. Não é deixando fazer tudo, senão isso pode desenvolver para um quadro ainda pior, por exemplo, de TOD, né, o transtorno opositor desafiador. Mas a gente tem uma forma de abordar isso. E quando a gente aborda da forma correta, melhora todo o contexto, sabe? Então, se essa família aprender com a psicóloga, se essa família aprender com a equipe, e se as pessoas aprenderem a lidar com isso, aí sim, aí a gente pode pensar que a gente conseguiu algo de bom, conseguiu realizar o nosso objetivo. E eu acredito que quando vocês falam também dessa questão de até os profissionais se falarem, mesmo que essa família não esteja apenas em uma mesma clínica, porque nem todas as clínicas têm os demais profissionais, então são as indicações que vocês fazem, esse acompanhamento multidisciplinar, a importância de os profissionais falarem e de os familiares também terem a ideia do que falar para quem está chegando. Né? Olha, não se preocupa, é assim mesmo. Enfim, estou criando aqui uma situação, mas ele está desregulado, né? Que vocês falam bastante. Por quê? Porque daí também quem está do lado pode entender e falar, não, porque eu falo por mim, eu vejo muitas situações e muitas vezes eu quero ajudar, eu falo, não, eu vou atrapalhar, então eu me calo. E eu falo, meu Deus, como posso ajudar essa mãe? Como, além de não julgar e não falar nada, mas às vezes está precisando de uma ajuda ali. Tá andando num shopping, tá em algum ambiente e a gente sabe que é difícil para essas mães saírem em um ambiente público, não só por essa questão de julgamento, mas também por elas lidarem com a criança, enfim. Mas elas também merecem sair, merecem ter um tempo de lazer, então até onde cabe a nossa quer que eu te ajude? Então, por isso que eu falo, esse podcast e livros como esse trazem também para que as famílias compreendam como eu posso orientar as pessoas a me ajudarem também, porque elas merecem ajuda. Né? Até quando, né, vai parecer uma invasão Exato. ou uma indiferença. Exatamente. Esse ponto aí... Esse equilíbrio. Porque às vezes a mãe sabe que aquele comportamento não está certo, às vezes a mãe sabe que entregar o celular ali não é o ideal, mas essa mãe está cansada. Essa mãe precisa de suporte também, né? Ela precisa de ser tratada de alguma forma.
e não vai ser no meio do shopping que ela vai começar a colocar tudo em prática, não vai ser. Então, ter esse olhar, né, talvez esperar se acalmar, a criança se acalmar um pouco, ela conseguir regular essa criança, depois perguntar para ela, porque também quando a gente passa reto, fingindo que não está enxergando, sabe, colocando essa pessoa como invisível, também não é o ideal. Uhum, Não é claro. isso que essa mãe precisa, sabe? Ela sai ferida dali. Nós todos precisamos dessa comunicação. Né? E se essa criança não é levada a esses locais, nunca vão conseguir se adaptar. Então, elas precisam ser levadas para se adaptarem. E isso pode ser um processo difícil, Sim. né? Mas o processo difícil tem uma hora que ele vai se tornar um pouco mais fácil. Mas é só levando. Senão não flui. Eu falo muito isso. Às vezes a família não leva à igreja, ou já levou e não leva mais, não leva para tomar um sorvete, não leva na pracinha, porque tudo é muito difícil. Eu falo assim, não, você vai levar. Nem que seja uma vez ao mês na igreja, uma vez por semana na pracinha, vai largar tudo, vai se despir de toda preocupação com a sociedade, com os olhares e vai levar, porque senão a criança nunca vai se adaptar. E quando a gente fala, a gente não está falando só de TEA, o TDAH, o TOD, altas habilidades, é muito negligenciado. Emocionalmente, as crianças, as pessoas com altas habilidades, elas sofrem muito. Porque elas não conseguem compreender o contexto social, porque eu já consegui tudo, eu já alcancei tudo, por que eu tenho que ficar aqui? E para elas isso é muito difícil, ficar em sala de aula, por exemplo. Né? Elas vêm com muitos transtornos associados, transtornos sensoriais, disfunções de integração sensorial, muitos estudos já trazem essa observação. TAG também, muito presente, transtorno de ansiedade generalizada. Crianças pequenas com TAG já também. Nossa. Por conta da questão, é igual a Ariane falou. Eu já sei tudo. E aí, o que eu faço agora? Não faz sentido, Não sabe? faz sentido pra mim, aí eu fico mais nervoso, mais ansioso. Entendi. E tem essa proporção também. A gente já tá no fim do nosso podcast. Eu falo, gente, a gente vai embora, porque é um tema que eu gosto bastante. Eu acho que tudo que a gente traz de neurodiversidade, a gente consegue mandar para as pessoas aí uma mensagem, e não é só positivismo, mas é uma mensagem de temos pessoas no mundo e estão do teu lado, às vezes na tua família, que você às vezes não está querendo enxergar. Sim. Eu falo porque a gente teve um processo na família que eu sempre falei por estudar muito. Gente, vai atrás de uma equipe. Não, porque ele é assim, porque o outro era assim também, o outro da família também foi assim na idade. Eu falei, vão atrás, e hoje a gente tem o diagnóstico de TEA. Então eu falo, gente, não querer enxergar não vai curar nada. Não resolve. Não querer enxergar não resolve. Então a gente está aqui com um podcast, que a gente já está quase no fim, eu estou falando demais já, mas para ter essa consciência, precisamos falar sobre isso, porque se a gente tivesse sabendo de tudo, não precisava mais. Mas a gente ainda precisa muito, estamos caminhando ainda. Estamos só no né? começo. No caminho do começo. Para vocês, qual o maior desafio hoje? Antes da gente encerrar, eu quero que vocês falem qual que é o maior desafio que vocês esperam que as pessoas aí fora, ou que os profissionais enxerguem, e uma mensagem depois final. Primeiro, o que é desafiador para vocês? Eu acho que é o treinamento com essas famílias. É o mais desafiador para mim, porque assim, você entra numa casa e a mudança dói. Dói para todo mundo, dói para essa criança. Eles acham, em primeiro lugar, eles acham que eles estão fazendo os filhos deles sofrerem. E ali é um pouquinho só, não é um sofrimento. É um momento só. Que aquilo vai passar e vai se transformar numa etapa vencida. Então, se a gente pensar só no problema ali que realmente está acontecendo, a gente não vai sair daquela roda. E eu falo muito para os pais que entram nos meus consultórios, tanto no SUS quanto no privado. A culpa não leva a gente a lugar nenhum. A culpa do diagnóstico tardio, a culpa de ter entregue o celular, a culpa de ter feito alguma atividade no lugar dele, não ter promovido esse fortalecimento da autonomia. A culpa não leva a gente para lugar nenhum. A responsabilidade, sim. Ela tira a gente da nossa zona de desconforto, daquele sofrimento de que, oh, meu Deus, é minha culpa isso tá acontecendo. Não, é sua responsabilidade. Agora que eu sei,
agir de forma diferente. Agora que eu ouvi os profissionais que acompanham o meu filho falando, eu vou fazer diferente. E essa responsabilidade faz com que tanto essa família quanto essa criança comece o seu processo de desenvolvimento. Isso pra gente é o primordial. Quando você sai com essa família de dentro do consultório e eles saem mais leves, podendo recomeçar, essa é a palavra, de procurar sempre entender. Eu sei como é difícil para você. Eu sei que tem vezes que a gente quer desistir e tá tudo bem você tá nessa posição. Tá tudo bem, porque você, antes de ser mãe do fulano, você é tal pessoa. Ótimo. Então, se a gente encontrar esse caminho da responsabilidade, sim, eu consigo. Eu vou conseguir passar por essa fase que está sendo difícil, mas hoje eu tenho bons profissionais, hoje eu tenho uma equipe que me ampara, hoje eu consigo entender melhor sobre as características do meu filho e eu sei que é só um ponto de partida. Ótimo. Vocês viram que já veio a dificuldade, mas já veio a mensagem final também. Já veio também. Porque você consegue, mas precisa ter um processo. Exatamente. A culpa não vai te levar a lugar nenhum, mas a responsabilidade de a responsabilização daquilo, Sim. ela vai te trazer aí um caminho. Sim. Junto com toda uma equipe aqui preparada, com certeza, né? Ariane, traz pra gente também da tua visão, o que ainda a gente precisa mudar no contexto Brasil ou a clínica de vocês ali? O que vocês têm visto mais? A maior dificuldade é os desafios ali, eu encontro quando a gente precisa dar um passo atrás. Porque às vezes a família chega tão acelerada, quer que fale, quer que desfraude, mas os pré-requisitos são necessários, então ela precisa dar um passo atrás. A gente vai trabalhar isso aqui, aí às vezes dá um embatezinho, mas não é isso que eu quero, eu tento mostrar, né? Esse é um grande desafio, mas e como um todo, né, como sociedade, é a gente melhorar a capacidade de sermos empáticos, é o que a Júlia trouxe, porque poderia ser comigo, porque hoje eu não acredito que tenha uma pessoa que não tenha uma outra pessoa neurodivergente na família, ou na igreja, ou na vizinhança. Então, eu preciso conhecer. O julgamento não vai levar a gente para frente, pelo contrário, vai só puxar para trás. Então, a empatia, a forma de conhecer, porque eu ainda terei netos, se Deus quiser, né? Eu ainda tenho uma vida pela frente, os meus filhos têm, e como que vai ser isso, né? E se eu precisar dentro da minha casa também, então, eu quero desde agora me movimentar para que o mundo se movimente, porque é um a um, não tem como ser tudo de uma vez. É como o desenvolvimento das nossas crianças, é um trabalho de formiguinha, porque o que eu trabalho na infância reflete lá na vida adulta. Então, eu tenho que valorizar os pequenos avanços para que eu consiga enxergar lá no ponto final, que é a vida adulta, é o desempenho dessa pessoa, a funcionalidade dela. E eu acho que se a gente iniciar, né, e a gente tem que tentar não na certeza que vai conseguir, na certeza que a gente quer. Eu querer entender, melhorar o meu posicionamento, meu comportamento, é o que a gente precisa. Sim. Porque a gente vai acertar, errar, mas lá na frente o resultado vai ser bom, vai ser positivo. Ótimo. Meninas, eu queria muito fazer um podcast gigante, que a gente pode fazer vários episódios quando vocês estiverem em São Paulo, porque esse tema, a neurodivergência, tem tanta coisa pra gente falar, e vocês têm tanta experiência também na prática ali, de vivência, então já fica o convite quando estiverem em São Paulo para retornarem, pra gente gravar outros episódios. Eu acredito que é muito importante, como já disse aqui, e elas já trouxeram já tantas dificuldades, como a frase final aqui, falando muito, a gente falou de empatia, a gente falou de vamos dar tempo ao tempo, mas sem culpa, mas com responsabilidade, porque é o que está nas nossas mãos, está em nossas mãos e a gente não pode delegar a outro, né? Sim. E lembrando também, trazendo o que a Ariane disse, a gente pode estar trabalhando em algo pensando que é o outro que precisa, mas às vezes você precisa. Às vezes você já é adulto, tá vendo aqui a gente e nem sabe que tem algum transtorno, que tem alguma dificuldade que precisa ser vista. Então, que você tenha essa coragem de entender que todos nós precisamos ser vulneráveis e todos nós temos os nossos desafios. Então, que bom que nós temos equipes multidisciplinares e profissionais como as meninas aqui,
que, além de nossas escritoras, são também profissionais, para nos auxiliar. Então, vá buscar, sim, ajuda, que é o que a gente precisa hoje em um mundo que seja cada vez mais empático uns com os outros e consigo mesmo também. Tem essa empatia. Muito obrigada, meninas. Quero agradecer também. E a gente tá aí juntas agora. Amanhã tem lançamento do livro, hein? Então, espero vocês também amanhã. Muito obrigada. Foi um grande Lorena. prazer. A gente falaria aqui o dia O inteiro. dia inteiro. Ah, eu também, porque eu gosto do tema. Muito Muito obrigada. obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos muito, 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 muito felizes. Que ótimo. E agora, amanhã, é amanhã? A gente tá gravando aqui. Isso, É é amanhã. amanhã. Amanhã é o lançamento. A gente tá gravando aqui no dia anterior. Amanhã tem lançamento deste livro incrível, Vozes da Neurodiversidade. Então, muito sucesso, viu, meninas? Muito sucesso, ainda mais com a escrita do livro, nas mentorias, nas aulas, nas palestras que vocês têm realizado, tanto para famílias quanto para os profissionais. Então, que esse livro seja aí uma porta, uma chave também aqui, como editora Chave Mestra, para mais outras portas se abrirem, para que esse mundo conheça o trabalho de vocês Amém. também, viu? Amém. Obrigada. Muito obrigada. E vamos embora. José, obrigada também. Nós temos aqui a nossa Story Maker, que tá ali, ó, gente, contratada pela mãe. Então já temos nos bastidores aqui também. Tudo de bom para você também. E a gente se vê no nosso próximo episódio com muito conteúdo que eu tenho certeza que vai, assim, impactar a sua vida, como este livro e muitos outros. Eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.